Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos. Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Hoje vamos continuar com língua portuguesa, onde estamos conversando sobre as cantigas. Quem canta seus males espanta. Mas hoje nós vamos fazer uma atividade do nosso livro Revistinha. Pode pegar e abrir na página 32. Já abriram? Bom, nós teremos um desafio. O computador ficou maluquinho novamente e colocou os versinhos tudo fora de ordem. Agora nós teremos que colocar os números, numerar a ordem correta. Qual será o versinho que vem em primeiro? Qual será o segundo? E assim até chegar até o último versinho. Bom, esta cantiga é do Meu Pintinho Amarelinho. E como que começa? Vocês lembram? Meu pintinho amarelinho, onde será que está? Meu começa com a letrinha M e depois o E e o U. Meu pintinho amarelinho. Então aqui nós vamos colocar o número 1. E agora? Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão. Cabe! Como que eu começo? Muito bem! Com o C e o A, o K de Camila. Vamos achar? Aqui não é, não é. E aqui? Cabe aqui na minha mão. Muito bem! Então esse é o número 2. E agora, vamos cantarolar para ver qual é o número 3? Olha lá! Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Na minha mão. Muito bem! Começa com na. Vamos ver. Aqui não é. Aqui também não. Também não, porque já fizemos. Aqui não. Também não. E aqui? Ah, aqui começa com na. Olha lá, o N e o A. Na de Natália. Vamos ler para ver se é este. Na minha mão. Muito bem. Então aqui é o número 3. E agora, qual será o 4? Vamos cantarolar novamente? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinho. Como que começa? Muito bem! Quando? Com a letrinha Q. Vamos ver onde tem o Q. Não, M, E também não, C não, E não, M não, N não, C não. E aqui? Aqui tem o quê? Será que é? Vamos ler? Quando? Quando quer comer bichinho. Muito bem, número 4. E agora? Quando quer comer bichinho com seu pezinho. Termina com pezinho. Isso!
com N-H-O. A última letrinha é o O. Vamos ver? Nossa, mas ficou difícil, que quase todas terminam com O. Ah, vamos pensar outra. Com. Muito bem, o C e o O e depois o M. Vamos ver? Aqui não é, não é, não é. Tem o C, mas nós já fizemos e é o C e o A, então não é. Aqui também não, não, não. E aqui? Aqui tem o C, o O e o M. Com seu pezinho. Muito bem. Número 5. E o 6? Vamos pensar? Vamos lembrar. Com seu pezinho, ele cisca o chão. Ele começa com muito bem, com E de Eduardo. Vamos ver? Aqui não é. E aqui? Aqui é, começa com E, mas será que é? Ele faz piu-piu. Ah, não é. E aqui? Ele bate as asas. Também não. Aqui não. Já fizemos, já fizemos, já fizemos. E aqui? Ele cisca o chão. Já até apareceu o número 6. Muito bem. Então, este é o número 6. E agora? Ele cisca o chão. Ele bate as asas. Novamente, ele começa com E. Ele bate as asas. Termina? Muito bem, com S. Vamos ver. Aqui não é aqui. Começa com E, mas termina com U. Então não é. Já fizemos. E aqui? Olha lá, começa com E e termina com S. Vamos ler. Ele bate as asas. Muito bem, este é o número 7. Estamos quase terminando. Ele bate as asas, ele faz piu-piu. Ele novamente. Vamos ver? Começa com E. Aqui não. E este? Ele faz piu-piu. Muito bem. Então, esse é o número 8. E o último? Ah, mas vocês estão muito espertos? Muito bem. Mas tem muito medo é do gavião. Então, esse daqui ficou o número 9. Vamos agora conferir como ficou a sequência desses números? Olhem lá, vamos corrigir. Primeiro, 9, 8, 2, 7, 1, 3, 5, 4, 6. Corrigiram? Perfeito! E terminamos mais essa atividade. Agora, a nossa aula também já chegou ao fim. Desejo a todos uma ótima tarde, fique com Deus e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Hoje vamos continuar as atividades lá do livro SESI que a gente já começou na outra aula. Lembra o que eu te falei? Então, abram lá na página 72. Olha só, vou ler para vocês. Complete o quadro justificando por que algumas palavras da biografia foram escritas com a letra inicial maiúscula. Vocês lembram que a gente terminou a aula? Eu havia lido para vocês a biografia de Tatiana Belink, a biografia que é um pouquinho da vida da escritora. Contei alguns livros que ela escreveu, vocês lembram? Aí a gente circulou na biografia as palavrinhas que começavam com letra maiúscula e ainda depois a gente escreveu essas palavrinhas
no caderno. Lembraram de tudo? Então hoje nós vamos responder essa atividade da página 72, lembrando, pensando no que a gente circulou lá na biografia. Mas antes da gente começar a responder aqui, vamos voltar lá na biografia e ver todas as palavrinhas que a gente circulou? Olha só, junto comigo, Tatiana Belink, aí tinha aqui novamente Tatiana Belink, Rússia, Brasil, escreveu, de, limericks, transplante de menina, Tatiana, São Paulo. Vocês tinham feito tudo certinho, né? Então, agora lá na página 72, a gente vai responder o que pede no quadro. Olha só, palavras escritas na biografia com a inicial maiúscula. Tem aí, Tatiana Belink. Justificativa. A justificativa é o porquê está escrito em maiúscula essa palavra. Então, olha só, da Tatiana Belink está em letra maiúscula porque é um nome de pessoa. Sempre que for escrever o nome de pessoa, nome e sobrenome, sempre começa com letra maiúscula. Tem também Rússia. Sabem por que está com letra maiúscula? Porque é um nome de país. Isso mesmo. Rússia é um país. Então, começa com letra maiúscula. Esses já estavam aí no livro. Agora vamos lá. Brasil. Por que Brasil está com letra maiúscula? Muito bem! Porque Brasil é um país. É o nosso país, não é verdade? Então, coloquem aí nome de país. Fizeram? Então, vamos para o próximo. Tem escreveu. Por que escreveu está com letra maiúscula? Olhem só. Lá no textinho, eu tenho ele bem aqui em cima, ó. Escreveu é início de frase. Isso mesmo. Então, escreveu início de frase. Toda vez que vai começar uma frase, começa com a letra inicial maiúscula. E a palavrinha de? Vamos olhar lá no texto, ó. De. Ele também é início de frase. Vocês podem escrever início de frase. E lembrando que antes do de tem um ponto final. E o ponto final ele termina uma frase para poder começar outra. Então, sempre depois de um ponto final, se começa com letra maiúscula. Olha que legal! Então, já escreveram aí? Muito bem. Limericks. Por que limericks está com maiúscula? Vamos olhar lá no texto, ó. Obra destacam-se limericks. Olha só! Muito bem, tem alguém aí que está muito esperto? Vamos ver a resposta certinho, ó. Limericks, nome de um livro. Muito bem. Limericks é o nome de um dos livros de Tatiana Belink. Certo? Então, ó, escrevam isso aqui aí. Combinado? Transplante de menina. Por que será? Muito bem. Tá lá no texto, ó. Transplante de menina, que é outro título de livro que Tatiana Belink escreveu. Então, nome de um livro. Tá muito rápido? Então, eu vou dar um tempinho para vocês escreverem rapidinho aí. Vamos lá!
Pronto? Então, agora, vamos lá? Tatiana. Ah, essa é muito fácil, hein? Por que que Tatiana começa com letra maiúscula? Isso mesmo, porque nome de pessoa e início de frase. Olha só, lá no texto, voltando lá, Tatiana tá aqui embaixo e ela está começando uma frase. Se vocês repararem aí no livro, voltando lá na biografia, tem um ponto final na linha anterior. Depois do ponto final, se começa outra frase e daí tem que pôr letra maiúscula. E, além disso, Tatiana é um nome de pessoa que deve ser escrito com a inicial maiúscula. Não esqueçam disso, hein? E São Paulo. Por que que São Paulo tá com letra maiúscula? Olha bem a resposta de vocês. Isso mesmo. São Paulo é o nome de uma cidade. Qual é o nome da nossa cidade? Itapetininga. E quando a gente escreve, a gente coloca qual letra inicial? A letra I maiúscula. Então, em nomes de cidade, também começa com a letra inicial maiúscula. E eu vou dar mais um tempinho para vocês conferirem aí e terminarem de escrever. Vamos lá, rapidinho. Pronto? Muito bem! E assim encerraremos mais esta aula. Mas antes, eu vou lembrar vocês de cuidarem da saúde, evitar sair de casa. Se precisar mesmo sair, usem máscara, lavem a mão o tempo todo. Se tiver álcool, passe o álcool na mão. A proteção é essencial neste momento que a gente está vivendo. Combinado? Um super beijo para vocês e até a próxima aula! Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana do 3º ano. E aí, vamos dar início à nossa aula? Estamos na unidade 4 do nosso livro de língua portuguesa. Curiosidades científicas, os porquês do corpo humano. Lembrando que estamos vendo verbetes de curiosidade. E hoje nós iremos ver 2 verbetes bem interessantes aí sobre o corpo humano. E aí, vocês estão gostando de aprender um pouquinho mais sobre as curiosidades do corpo humano? Eu espero que sim. Então, eu convido vocês a abrirem comigo aí na página 66 do livro de vocês. Nós temos 2 verbetes. Um está na página 66 e o outro na página 67. E aí, conseguiram abrir? Vamos lá? Acompanhem comigo a leitura. O texto 1 diz assim: por que as orelhas ficam vermelhas? Alguma vez você já sentiu sua orelha ficar quente ou vermelha? Ao contrário do que muita gente pensa, isso não acontece porque estão falando mal de você por aí. Mas, afinal, o que será que comanda essa sensação? Essa é a dúvida do nosso leitor João Mendes Neto Gomes. Na verdade, esse despertar de cores acontece pelo mesmo motivo que nosso rosto e pescoço também ficam vermelhos às vezes. Segundo o cirurgião plástico Diogo Franco, do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, essas áreas têm uma vascularização abundante, ou seja, muitos vasos sanguíneos as irrigam e pouca gordura cobre esses vasos. Por isso, qualquer mudança na quantidade de sangue que chega às nossas orelhas, rosto ou pescoço deixa uma clara vermelhidão na área. Mas o que influencia essa dilatação dos vasos? Ela é disparada por emoções ou condições ambientais. Acontece principalmente quando sentimos vergonha, frio, calor ou tomamos um susto. Nesses momentos, nosso organismo libera hormônios relacionados a mecanismos que nos põem em estado de alerta e que aumentam a circulação de sangue nessas regiões. Diogo lembra, no entanto, que nem todo mundo reage da mesma forma
às situações do dia a dia. Por isso, há pessoas que ficam ruborizadas, ou seja, vermelhas em certos momentos e outras não. O corpo humano não é uma máquina, então os hormônios podem ser libertados em situações diferentes e por motivos diversos em cada pessoa, ele explica. O organismo de cada um reage de forma própria aos estímulos. E você, costuma ficar vermelho com facilidade? Em quais situações? E aí, gostaram? Vamos então à leitura do segundo verbete? Ele diz assim: nariz e orelhas nunca param de crescer. O tecido cartilaginoso que forma o nariz e as orelhas não deixa de crescer nem mesmo quando o indivíduo se torna adulto. Daí, porque o nariz e as orelhas de um idoso são maiores do que quando era jovem. A face também encolhe, porque os músculos da mastigação se atrofiam com a perda dos dentes. Olha, crianças, que interessante esses dois verbetes. E aí, vocês conseguiram aprender por que nossas orelhas ficam vermelhas? Viram? Não é porque ninguém está falando mal da gente, não. É por causa da vascularização, ou seja, nós temos muitos vasos nessa região. E aí, dependendo da emoção que sentimos, pode ser vergonha, frio ou calor. Quem nunca ficou aí com a face vermelhinha, as orelhas queimando, o pescoço vermelho, não é verdade? Este é o motivo. E outra coisa que é interessante aí, que nós vimos, porém que o nariz e as orelhas nunca param de crescer, né? Por isso que uma pessoa de idade, ela tem a orelha e o nariz um pouco maiores que as pessoas mais jovens. Então vamos à resposta aqui da letrinha A. O que você aprendeu sobre as orelhas nesses dois textos? E aí, vamos ver? Que as orelhas, por terem uma vascularização abundante e pouca gordura, ficam vermelhas quando sentimos emoções mais fortes. Também aprendi que elas nunca param de crescer. Vou falar novamente, que as orelhas, por terem uma vascularização, o que é isso? Quando nós temos muitos vasos sanguíneos, tá? É uma área que tem bastante vasos sanguíneos. Muito abundante, que é bastante, e pouca gordura. Ficam vermelhas quando sentimos emoções mais fortes, como nós já falamos lá atrás, medo, calor, um susto, emoção, né? Vergonha. E também aprendi que elas nunca param de crescer. Conseguiram copiar? Agora a letrinha B. No texto 1, o trecho "essas áreas têm uma vascularização abundante". As palavras grifadas podem ser substituídas por... O que é grifadas? Observem que elas estão com um tracinho abaixo aí. Vascularização e abundante. Nós podemos trocar elas pelo quê? Muitos vasos ou poucos vasos? Vamos ver a resposta? Muitos vasos, então tem uma vascularização abundante, ou seja, muitos vasos sanguíneos, certo? Estão conseguindo acompanhar? Virem o livro de vocês aí, então agora nós vamos na letrinha C. Em sua opinião, que informações não podem faltar em um texto de curiosidade científica? Lembrando que estamos vendo os verbetes. O que não pode faltar num verbete? Até aqui eu garanto que vocês já aprenderam um pouquinho sobre verbete. E aí, que informação não pode faltar no verbete? Olha, eu coloquei essa daqui. O título e as informações que respondem à pergunta feita no início do verbete. Lembram-se que ele começa com uma pergunta e depois o corpo desse verbete, ele deve responder essa pergunta, certo? Muito bem. E agora nós vamos ir para a letrinha D. Ela diz assim: releia o seguinte trecho do texto, porque as orelhas ficam vermelhas, e observe a pontuação empregada. Mas o que influencia essa dilatação dos vasos? Ela é disparada por emoções ou condições ambientais. Aí nós temos 2 pontos. Acontece principalmente quando sentimos vergonha, olha, nós temos uma vírgula, frio, vírgula, calor, ou tomamos um susto.
ponto final. Nesse momento, nosso organismo libera hormônios. Assinale a alternativa que justifica o uso dos dois pontos nessa situação aí. Nós temos duas alternativas. Os dois pontos foram usados para colocar diversos elementos na ordem, ou eles foram usados para introduzir uma explicação? Vamos ver a resposta? No caso desse texto aqui. Olha, observaram os dois pontos? Foram usados para introduzir uma explicação. Agora a letrinha E. Observe aqui, crianças, o uso das vírgulas. Agora observe as justificativas para o uso das vírgulas nas frases a seguir e faça a correspondência. Na número 1, acontece principalmente quando sentimos vergonha, frio, calor ou tomamos um susto. Na número 2, nesses momentos, nosso organismo libera hormônios. E aí? No primeiro quadradinho aqui, a vírgula foi usada para separar uma expressão que indica tempo. Aonde que ela foi? E a vírgula foi usada para enumerar, colocar em ordem em diversos elementos. Olha, então ficou assim. Número 2, aqui, para uma expressão que indicou o tempo. E embaixo, no número 1, quando ela foi enumerar, colocar em ordem diversos elementos. Encerro aqui a nossa aula. Espero vocês então para a nossa próxima aula. Um abraço e até lá! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, que está trabalhando com vocês os conteúdos de língua portuguesa no material SESI. Na última aula, eu deixei uma questão para vocês responderem. E aí, fizeram? Pensaram bastante ou foi fácil responder? A questão era aquela que estava abaixo da E na página 69, que dizia assim: agora imagine que você vai escrever sobre a melhor notícia do mundo. Qual seria essa notícia? Você escreveu? Vou contar para vocês que eu também escrevi uma notícia e já fiz ela em forma de uma manchete. Isso, o título lá da notícia. Fiz uma manchete. E a manchete da minha melhor notícia foi essa: crianças do mundo todo festejam descoberta da vacina contra o Covid-19. Bom, isso é aquilo que eu espero e eu acho que todo mundo está esperando. É um sonho e que eu creio que logo, logo vai ser descoberto. Mas a atividade que vocês fizeram, eu não vou conseguir ver novamente. Então eu peço que vocês compartilhem com seus amigos, com seus familiares, no grupo da família e, se possível, com o professor, porque eu acho que eles vão ficar muito felizes e seu professor também com a resposta que você, com a notícia que você pensou, certo? Isso mesmo. Então agora eu vou dar continuidade e quero que você preste muita atenção. Lembra da notícia da aula anterior? Coruja buraqueira é capturada com asa quebrada no quintal de uma casa em Montes Claros. Bombeiros informaram que ela apresentava fratura completa e não conseguia voar, e que pela característica dos machucados, eles foram provocados por um apedrejamento. Coruja estava ferida e não conseguia voar. Essa é uma foto legenda. Continuando, uma coruja foi capturada pelo Corpo de Bombeiros nesta terça-feira 12 em Montes Claros, no norte de Minas. A ave estava no quintal de uma residência no bairro Major Prates. De acordo com os militares, a coruja foi encontrada pelos moradores com ferimento na asa. Segundo o Corpo de Bombeiros, a coruja foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, CETAS, em Montes Claros. A veterinária que está cuidando da coruja afirmou, nesta quarta, 13, que a situação da ave é considerada grave. Pela característica dos machucados, eles foram provocados por apedrejamento. Não é um ferimento recente. Esta coruja está com pernas trêmulas, o que indica uma doença parasitária. Ela está bastante debilitada, explica Osmarina Aparecida Souza Santos.
O militar explicou que em alguns bairros da cidade já é possível verificar uma maior concentração desse tipo de ave, principalmente naqueles que possuem áreas arborizadas. Nós indicamos que caso o morador encontre uma ave desta espécie em seu quintal, que apresente algum ferimento ou dificuldades de se locomover, acione os bombeiros para fazer esta captura. Esses animais, apesar de serem pequenos, possuem garras afiadas e podem ferir quem se aproximar, ou então as pessoas causarem ferimentos na ave. Agora, se ela estiver no quintal e apresentar boa saúde, não é necessário o acionamento, pois ela irá sair sozinha, explica o cabo dos bombeiros Luiz Paulo Pinho. Bom, essa notícia não é atual, ela é lá do ano de 2018, mas eu trouxe aqui porque agora nós vamos relembrar toda a estrutura de uma notícia, para se escrever bem uma notícia. Nós já falamos bastante a respeito disso, não foi mesmo? Lembram então? Agora vou fazer em forma de um quiz com vocês. E a primeira questão é: qual é a parte que serve para dar nome a uma notícia? Onde é que eu coloco o nome? Como é chamado? Você respondeu que é a manchete? Isso mesmo, olha lá. A manchete aqui é: coruja buraqueira é capturada com asa quebrada no quintal de uma casa em Montes Claros. Próxima questão. Como é chamada a parte que fica logo abaixo da manchete, mas que nem todas as notícias trazem? Vocês lembram? Vamos ver se vocês sabem. É isso aqui. Como é chamado? Olho ou linha fina? Olho da notícia ou linha fina. Ela também pode ser conhecida assim. Próxima questão. Qual é a parte da notícia que deve conter todos esses questionamentos, ou quase todos? O que, quem, quando, onde, como, por quê? Vocês lembram? Vamos ver? Olha aqui. Lá no parágrafo inicial, e se chama lead. Muito bem. Próxima questão. Como é chamada a parte que serve para detalhar a notícia e apresentar mais informações sobre o fato noticiado? Como é chamado? Olha lá. Corpo da notícia. Lembram que os parágrafos seguintes após o lead servem para fazer o detalhe de tudo aquilo que está sendo apresentado, com mais características a respeito. E aqui é a foto-legenda. Por que uma foto-legenda? Porque foi uma foto e foi feita a legenda embaixo. Vocês lembraram de tudo isso? Foi fácil responder? Outra coisa, perceberam que no texto, na notícia que eu li agora, tem entre aspas. Vocês lembram para que servem as palavras entre aspas? Isso mesmo. Mostra que alguém está falando, que o repórter não mudou nada. Então ali acontece o quê? Um discurso direto, onde a própria pessoa está falando. Muito bem. Lembraram de toda essa estrutura? Conseguiram perceber com detalhes como se escreve uma notícia? Que ela tem que ter manchete, olho da notícia, uma legenda com uma foto legenda, o lead, o corpo da notícia, e que ela tem que ser clara e objetiva, não é mesmo? Que ela tem que explicar tudo aquilo para que o leitor possa entender. Vocês fizeram bastante, produziram, não foi? Que bom, deu para entender tudo? Ótimo, porque nós terminamos essa unidade, vocês perceberam? Mas vamos continuar nas próximas aulas falando a respeito. Bom, depois dessa revisão toda, vou terminando por aqui. Mas lembre-se que nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de nos encontrarmos no mesmo horário. Eu estarei esperando vocês aqui, porque teremos novas coisas para fazer nas próximas aulas. Combinado? E temos outra responsabilidade. Aquela responsabilidade de manter higienizadas nossas mãos com água e sabão, passando álcool em gel e ficando em casa, certo?
Então tá bom, eu espero você na próxima aula. Até mais e fiquem com Deus. Oiê! Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Na nossa última aula de língua portuguesa, a Pro deixou duas tarefinhas para vocês, que era completar as respostas lá referente ao texto Pipoca e também pedir a leitura do texto 4 números lá do Luiz Fernando Correia. Vocês realizaram a leitura desse texto? Vocês se emocionaram? Eu devo confessar a vocês que apesar de um texto curto, ele me causou muitas emoções e lá no final eu fiquei com o coração partido de tristeza. E vocês, gostaram? Eu acredito que sim. Só que antes de nós irmos para as atividades referentes a esse texto, a Pro quer dar uma dica muito legal para vocês. Vocês sabiam que existe um site só com relatos de experiências vividas? Pois é, nem eu sabia. Então, agora que eu sei, quero partilhar com vocês. É esse aqui, ó. Ele se chama Museu da Pessoa. Então, se você sentir vontade, você pode pesquisar lá no Google, acessar o site, você vai ver lá que tem relatos de muitas pessoas. Você pode conhecer a história de vida de muita gente, de longe ou até de pertinho. Há também a opção de você ir lá e publicar o seu relato. Então, contar uma história bem marcante para você que foi bem emocionante. Só que isso deve ser feito com a autorização dos responsáveis e vocês, tá bom, pessoal? Então, dada essa dica, vamos seguir para as atividades da aula de hoje? Abram, por favor, o livro didático do SESI, aqui na página 46. Coloquem a data no pontinho que está bem abaixo do final do texto. Então, a Pro já vai lendo para vocês. Diz assim: agora responda as questões. Como a Pro combina com vocês todos os dias, agora é hora só de prestar atenção, para não ficar muito apurado aí tentando responder enquanto a Pro fala. Então espera a Pro explicar tudo, depois que terminar, vocês voltam aqui e respondem com calma, tá? A letra A diz assim: que emoções a leitura do texto trouxe para você? Então, para mim, trouxe muitas emoções. Lá no começo do texto, quando ele conta a relação que ele tinha com a mãe, como ele era amoroso, zeloso com ela, eu senti muita alegria, achei bonito, fiquei feliz ali. Mais um pouquinho, quando o texto andou, que ele começou a falar e contou que a mãe dele tinha sido internada, eu já fiquei meio preocupada, já fiquei meio... já não estava muito feliz mais. Lá no final, quando ele relata que a mãe dele veio a falecer, eu devo confessar para vocês, pessoal, meu coração ficou partido. Principalmente por ser uma história real. Esse fato é muito triste para qualquer pessoa, não é mesmo? Então aqui vocês devem registrar as emoções que vocês sentiram ao longo da leitura, assim como a Pro acabou de falar para vocês, certo? Letra B diz assim: a história relata um fato real? Explique. Sim, pessoal, como a Pro já falou, é uma característica dessa tipologia textual. Então, é um fato real e nós podemos explicar que a gente identificou isso pela riqueza de detalhes e por um outro fato. Lá, no finalzinho do texto, há uma pequena biografia do autor, que deixa muito claro para a gente que sim, que é uma história no eixo real. A letra C diz assim: quem conta a história participou dela? O que fez você descobrir isso? Sim, participa da história. E a Pro separou um trechinho aqui para a gente dar uma olhadinha junto. Fica muito claro para a gente mesmo antes de começar a leitura do texto, lá na consigna da atividade, que diz assim, leia agora outro relato escrito por Luiz Fernando Correia, um agricultor de Divinolândia, São Paulo, que conta um momento difícil da sua vida, mas que também lhe trouxe uma surpresa. Então vocês podem explicar que mesmo antes de iniciar a leitura, nós já sabíamos por conta disso aqui, tranquilo? Agora a letra D, está dizendo assim, observando os dois relatos lidos nesta unidade, quais conclusões você tiraria em relação, primeiro, ao uso do tempo verbal? Então, como a Pro já conversou com vocês, vocês já devem estar craques. Nós podemos registrar que, na maioria do tempo, o verbo é utilizado no passado, justamente porque a pessoa está relatando algo que já aconteceu, mas que em alguns momentos o verbo é utilizado no presente, quando ela se remete aos dias de hoje, para deixar claras as emoções que ela sente ao lembrar desse relato. Tranquilo, né? Próximo pontinho, nossas conclusões sobre os narradores da história. Nessas duas histórias que nós realizamos a leitura, os narradores fazem parte da história? Sim, e a história está sendo contada em primeira pessoa do singular e do plural também. Super tranquilo, né, pessoal?
E para terminar, as nossas conclusões sobre os temas utilizados. Nesses 2 textos que nós estudamos, eles estavam cheios de emoções. A primeira lá da pipoca, o susto, a preocupação, depois a saudade. E aqui no texto 4 números, toda essa tristeza que envolveu a história do Luiz Fernando Correia. Então vocês podem registrar aí a resposta de vocês relacionada às emoções que eles viveram. Super tranquilo, né? Agora, pessoal, nós iremos para a atividade 3, que está logo abaixo desse último pontinho que a Pro acabou de explicar. Diz assim, ó: você conhece o Dr. Drauzio Varela? Ele escreveu um livro chamado Nas Ruas do Brás, com relatos sobre suas experiências. Leia o texto na traseira do caminhão. No livro Muitos Textos, Tantas Palavras, e discuta com os colegas. Só que antes da Pro pedir que vocês vão lá na página 151 do Muitos Textos, Tantas Palavras e realizem a leitura desse texto, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Assim, quando vocês ouvem o nome Drauzio Varela, vem alguma coisa à mente de vocês? Como dizem por aí, vocês ligam o nome à pessoa? Eu acredito que muitos de vocês já fizeram essa ligação, mas para quem ainda não fez a ligação, a Pro vai mostrar a carinha dele aqui para vocês, ó. Apareceu aí? Agora, conseguiram ligar o nome à pessoa? Pois então, é ele mesmo que aparece em muitas mídias, dando orientações sobre cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde, e nesse tempo difícil que nós estamos passando, em especial, ele está aparecendo muito mais, dando orientações sobre os cuidados que nós devemos ter conosco e com os outros durante a pandemia. A Pro quer apresentar para vocês uma breve biografia do Drauzio Varela para que vocês se localizem. Diz assim, ó: Antônio Drauzio Varela é um médico oncologista, cientista e escritor brasileiro, formado pela Universidade de São Paulo, na qual foi aprovado em 2º lugar. É conhecido por popularizar a informação médica no Brasil, através de aparições em programas de rádio, TV e pela internet, com um site e um canal no YouTube. Então, lembrem-se aí dele, a fala mansa que ele tem para dar as orientações, as explicações. Tranquilo, pessoal? Bom, agora que vocês já conhecem um pouco da vida do Drauzio Varela como adulto, chegou a hora de nós conhecermos um pouquinho da vida, das experiências importantes e emocionantes que ele viveu quando criança. O trabalhinho de vocês hoje é o seguinte: vocês deverão ir lá no Muitos Textos, Tantas Palavras, abrir na página 151. Aqui é o início do texto que se chama Na Traseira do Caminhão, e nós vamos combinar assim: a Pro vai iniciar a leitura aqui com vocês e vocês deverão terminar aí na casa. Pode ser? Então, prestem atenção. Diz, refletindo sobre: você já escutou relatos de experiência vivida? Na traseira do caminhão. Quando eu tinha 7, 8 anos, virou moda na Henrique Dias chocar caminhão, pendurar-se na traseira do veículo e saltar na virada da esquina. Uma vez, choquei o caminhão de lixo e quando pulei na frente de casa, meu pai, que chegava do trabalho, estava parado no portão com cara de quem não gostou da gracinha. Recebi o mais detestável dos castigos: domingo inteiro de pijama na cama. Cabeça dura, repeti a façanha outras vezes, até que decidi chocar a caminhonete do seu Germano, o alemão da fábrica em frente, só para me exibir para os meninos, que morriam de medo dele. Sentei na calçada ao lado da caminhonete. 2 operários puseram umas caixas na carroceria. Seu Germano, saindo para o almoço, deu partida. Eu pendurado atrás. Infelizmente, na esquina, em vez de diminuir a velocidade, ele acelerou e me faltou coragem para pular. Fomos na direção do Largo Santo Antônio, cada vez mais depressa. Eu, com os ossos batendo na lataria, morto de medo de cair. Então, pessoal, observem que é uma história de muita aventura aí. A Pro leu até aqui e a tarefa de vocês é seguir com essa leitura, porque é a partir desse texto que nós trabalharemos na nossa próxima aula. Combinado? Então é isso. Fiquem com Deus e até amanhã! Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças
neste período de pandemia.